Graça e paz para você que está aí vendo esse vídeo. Eu sou o Márcio Ribeiro e eu venho aqui para apresentar o meu livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. É um livro que está falando aí sobre um tema muito legal, muito interessante: educação financeira. Você quer saber como é que você vai organizar o dinheiro que você ganha, seja salário, hora extra, adicional, bico? Vá lá, tem um capítulo inteirinho falando sobre isso. Quer saber como é que você organiza suas despesas? O que é despesa que é realmente imprescindível? O que é despesa que você pode cortar? Tem um capítulo lá no livro. Ah, deu ruim para mim. Eu estou todo endividado. Você quer saber como é que você resolve? Eu tenho um capítulo inteirinho falando sobre inadimplência. Olha, para você ter uma ideia aí, eu tenho um capítulo inteirinho falando sobre o que a Bíblia diz sobre o assunto. Para você ter uma ideia de quanto é importante a educação financeira. A Bíblia fala sobre isso, tem um capítulo inteirinho lá. Ah, eu tenho outro capítulo também falando sobre os 7 pecados capitais. Peguei todos eles: ira, gula, luxúria, avareza, enfim, peguei todos os 7, elenquei, associei ao dinheiro, tem um capítulo lá falando sobre isso. E eu também tenho um capítulo falando sobre como é que você faz aquele dinheiro que sobra. Você é privilegiado, você é organizado, você consegue guardar um dinheiro, né? Consegue que um dinheiro sobre no final das suas contas aí, depois de tudo pago. O que eu faço com o dinheiro? Tem um capítulo lá falando. Então, quero te convidar, compre esse livro, está disponível no site da Amazon, www.amazon.com. Está nos formatos e-book e impresso. Então eu quero te convidar, adquira esse livro, você vai ser abençoado, você vai abençoar outras pessoas quando você comprá-lo para presentear. E é isso, tá bom? O dinheiro. Graça e paz para vocês que mais uma vez estão me dando o privilégio e a oportunidade de entrar nas suas casas por meio das suas redes sociais. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Márcio Ribeiro e eu estou mudando o nome do canal. Agora o canal se chama Escritor Márcio Ribeiro. Eu quero me identificar como escritor porque, para a honra e glória do nome de Deus, esse era um sonho que eu tinha e esse sonho agora é uma realidade, tendo em vista que eu consegui publicar meu livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia, conforme você já viu o anúncio aí, tá? E esse é o primeiro de muitos, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos dar continuidade às mensagens que nós estamos aqui pregando referentes às cartas de João, lá em Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. Abram as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler do verso 7 até o verso 13. Apocalipse 3, do 7 ao 13, vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. A única das igrejas que não recebeu nenhuma reprimenda de Jesus. A única das igrejas que não foi chamada a atenção por Jesus de forma negativa. Passou sem cometer nenhum erro. Igreja de Filadélfia, igreja trabalhadora que guardou a palavra de Deus. A partir de agora, eu quero agradecer a vocês que vocês já se inscreveram no meu canal. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês através das mensagens que estão sendo pregadas aqui. E eu quero pedir a cada um de vocês que ainda não se inscreveu, tem visto os vídeos, mas não se inscreveram ainda, se inscrevam no canal, cliquem no sininho, deixem o seu like nos vídeos, comentem, compartilhem. Quando vocês fazem isso, vocês estão prestigiando o canal, vocês estão dizendo para o logaritmo, o algoritmo do YouTube que esse canal ele tem mensagens que são importantes e relevantes e são boas e que podem abençoar a vida de outras pessoas.
Apocalipse capítulo 3, do 7 ao 13. Igreja de Filadélfia, igreja trabalhadora que guardou a palavra de Deus. A partir de agora, vem comigo. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva esta carta. Esta mensagem é enviada a você por aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi para abrir o que ninguém pode fechar e fechar o que ninguém pode abrir. Conheço bem as suas obras. Você não é forte, mas tem procurado obedecer a minha palavra e não tem negado o meu nome. Portanto, eu lhe abri uma porta que ninguém pode fechar. Veja o que eu farei com todos aqueles que sustentam as causas de Satanás, enquanto afirmam ser judeus, mas não são. Eles são mentirosos. Farei com que caiam aos seus pés e reconheçam que é você aquele que eu amo. Pelo fato de que você me obedeceu com perseverança, apesar da perseguição, eu o protegerei do tempo do grande sofrimento e provação que virá sobre o mundo para pôr à prova todos os habitantes da terra. Atenção, eu volto logo. Guarde firmemente o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Quanto àquele que vencer, eu o farei uma coluna no templo do meu Deus. Ele estará firme e não sairá mais, e eu escreverei nele o nome do meu Deus, e será cidadão na cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu vinda do meu Deus, e terá o meu novo nome gravado nele. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Que Deus continue abençoando essa palavra e que ela, com o seu poder único, continue falando aos nossos corações. A igreja de Filadélfia, ela é uma igreja trabalhadora, como as outras que nós já pregamos também eram. Só que todas as outras que nós mencionamos nas mensagens anteriores tinham alguma restrição aos olhos de Jesus. Tinham alguma falha aos olhos de Jesus. Uma deixou-se levar pela Jezabel, outra tinha muito ativismo, mas estava morta, estava cheia de pecado, outra perdeu o primeiro amor, e por aí vai. A igreja de Filadélfia não. Jesus não chamou a atenção ela sobre nenhum erro, ou seja, ela veio se conduzindo bem dentro daquilo que o Senhor nos deu para poder prosseguir, caminhando firmes na sua presença. Vamos, durante esses minutos, falar um pouco sobre aquele texto que nós lemos. No verso 7, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva esta carta. Esta mensagem é enviada a você por aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi para abrir o que ninguém pode fechar e fechar o que ninguém pode abrir. Aqui Jesus mais uma vez se identifica. Ele está dizendo quem é que está falando com João. João está escrevendo aquilo que o próprio Senhor Jesus está mandando ele escrever. Então, João, mais uma vez aqui, não está escrevendo nada de acordo com o que ele acha ou com o que ele pensa. Ele escreveu aquilo que Jesus mandou ele escrever. E quando Jesus falou sobre a chave de Davi, ele está se referindo à promessa lá do Antigo Testamento. Isaías, inclusive, fala sobre isso, que no trono vai se assentar sempre um descendente de Davi. E Jesus nada mais é do que esse descendente de Davi. Ele é da linhagem real de Davi. Então Jesus está mencionando justamente isso aí. No verso 8, conheço bem as suas obras, você não é forte, mas tem procurado obedecer a minha palavra, e não tem negado o meu nome, portanto, eu lhe abri uma porta que ninguém pode fechar. Essa referência de Jesus
é com relação à opinião que muitas pessoas têm sobre a igreja de Filadélfia, que para essas pessoas a igreja é uma igreja fraca, mas não, Jesus deixa bem claro, não, vocês não são fracos, a sua igreja não é uma igreja fraca, embora as pessoas achem, não é. Vocês são fortes porque vocês não têm negado o meu nome. Então, para nós aqui no século 21, esse verso 8 ele fala o seguinte: por mais que as pessoas achem que nós somos fracos, por mais que as pessoas nos achem, sei lá, fanáticos, ou fracos, ou limitados, Deus não nos considera fracos a partir do momento que nós não negamos o nome dele, a partir do momento que nós procuramos andar fazendo a vontade dele. Essa observação que Jesus fez sobre a igreja de Filadélfia é exatamente isso aí. É que é uma igreja que era uma igreja que perseverava fazendo a vontade de Deus, guardando a palavra de Deus. Então, se nós quisermos com Deus sermos considerados fortes, precisamos seguir esse exemplo aí, guardar o nome de Deus, guardar a palavra de Deus, e assim abrirá-se por ele essa porta que ninguém pode fechar. Olha o verso 9. Veja o que eu farei com todos aqueles que sustentam as causas de Satanás, enquanto afirmam ser judeus, mas não são mentirosos. Farei com que caiam aos seus pés e reconheço que é você aquele que eu amo. Aqui Jesus está falando sobre aqueles legalistas, aqueles que queriam impor na igreja de Filadélfia um jugo da lei que a igreja não era mais obrigada a seguir. Como hoje nós estamos no tempo da graça, não somos obrigados a seguir rituais expressos na lei, e que tem muita gente que está dentro das igrejas aí querendo impor normas, impor dogmas, impor doutrinas, tipo homens e mulheres não podem se sentar juntos, tipo mulher não pode cortar o cabelo, não pode fazer a sua higiene pessoal, se raspar, se depilar, na casa do crente não pode ter televisão, na casa do crente não pode ter rádio, na casa do crente o garoto crente não pode jogar bola, essas coisas assim. Perdão, essas coisas assim que acontecem. Então, quando Jesus fala para a igreja de Filadélfia sobre isso aí, ele está afirmando o seguinte, que esses que sustentam as causas de Satanás, esses que querem impor doutrinas de homens, doutrinas legalizantes, doutrinas que a graça já nos dispensou, ele os chama de mentirosos e dá essa promessa. Ele vai fazer com que esses caiam aos pés da igreja de Filadélfia, reconhecendo que a igreja de Filadélfia é aquela a quem Jesus ama, ou seja, é uma igreja que guarda a palavra de Deus. Olha o verso 10, ele explica o que eu acabei de falar. Pelo fato de que você me obedeceu com perseverança, apesar da perseguição, eu o protegerei do tempo do grande sofrimento e provação que virá sobre o mundo para pôr à prova todos os habitantes da terra. Então, se nós quisermos ter a proteção de Deus, se nós quisermos ter a proteção de Jesus, temos que prosseguir exatamente guardando a palavra de Deus como a igreja de Filadélfia fez. Então, por mais que tenha perseguição, por mais que tenha problema, a gente vê aí o que a gente pode chamar de perseguição. O fato de levantar-se algum governo que proíba a pregação da palavra, o fato de levantar-se alguém que critique tudo que a gente prega, e por aí vai, sabe? Quando se levanta uma intolerância religiosa, aí o que acontece? Todos os que perseverarem guardando a palavra de Deus, como a igreja de Filadélfia fez, Deus protegerá. Deus nos dá essa promessa. Então, a igreja, aqueles que forem lavados e remidos pelo sangue de Jesus,
aqueles que verdadeiramente se mantiverem fiéis aos ensinamentos de Jesus, que nós seremos arrebatados, nós não veremos essa grande tribulação. Então, às vezes a gente vê muita gente falando, ai, porque a marca da besta, ai, porque não sei o quê. Ok, tudo isso a própria Bíblia diz que haverá de acontecer, sendo que nós, como igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, seremos arrebatados antes disso. Olha o verso 11, olha a advertência de Jesus. Atenção, eu volto logo. Guarde firmemente o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Nós temos pregado, nós pregamos a palavra, nós temos dito que o diabo, ele está fazendo a última colheita, porque ele sabe que o tempo de Jesus voltar está se aproximando. Aliás, se você que está vendo esse vídeo aí, está achando que está demorando muito, fica ligado. A advertência que eu acabei de ler, Jesus falando, atenção, eu volto logo. Se você tiver dúvida, olha o texto que eu estou sugerindo para você ler aí, Mateus 24. Lê ele todinho. Lê na hora do jornal. Não importa qual seja o canal que você esteja vendo o jornal. Eu sugiro a você que inclusive veja mais de um, tá? Para você não ficar tendo a sua mente lavada nem para pensar como a esquerda, nem para pensar como a direita. Tá certo? Veja várias opções. Aprenda a ter pensamento crítico. Tá certo? E peça a direção de Deus para você saber quem é que está falando a verdade e quem não está. Peça a direção de Deus. Compara com a Bíblia. Melhor meio de você descobrir. Compara com a Bíblia. Tá bom? Olha o verso 12. Quanto àquele que vencer, eu o farei uma coluna no templo do meu Deus. Ele estará firme e não sairá mais. E eu escreverei nele o nome do meu Deus. E será cidadão na cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu vinda do meu Deus. E terá o meu novo nome gravado nele. Aqui Jesus reitera a promessa para quem se mantiver fiel e perseverante, guardando a palavra. Quem vencer tudo que é provação, quem vencer tudo que é tentação, quem se mantiver perseverante na fé, Jesus está prometendo que vai fazer desse, eu e você, em nome de Jesus, uma coluna no templo do meu Deus. E estão aí as promessas que eu acabei de ler para você, que é o que vai acontecer. E no verso 13, Jesus fecha a carta à igreja de Filadélfia dizendo que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Bem, a igreja evangélica brasileira vem sendo advertida há muito tempo. Eu não sou o primeiro a pregar essa série de mensagens, não serei o último. Tem um monte de mensagens falando sobre todas as cartas do Apocalipse. Então são advertências que ficam muito claras para a igreja evangélica brasileira prosseguir na sua jornada de forma sensata, de forma sábia, de forma espiritual. Então, o meu desejo é que a igreja evangélica brasileira verdadeiramente volte-se para seguir única e exclusivamente os ensinos de Jesus. Que a igreja evangélica brasileira pare de seguir os ensinos heréticos desses falsos profetas que tem aí, esses profetas de Baal que tem aí. Olha os textos aí que eu separei para vocês meditarem sobre os falsos profetas. Comparem os textos que eu estou colocando para vocês lerem aí, comparem com as coisas que vocês estão ouvindo aí, tá? Comparem. As coisas que vêm aí dos púlpitos, que vêm das redes sociais aí, tá? Um bombardeio de falsas profecias. Então, a igreja evangélica brasileira está sendo exortada, admoestada, chamada a atenção para se livrar do pecado que está dentro dela, se livrar daquilo que está afastando ela dos caminhos do Senhor. A igreja evangélica brasileira está sendo chamada para seguir os ensinos de Jesus com fé, com perseverança, com firmeza, verdadeiramente para se preparar para o dia da volta de Jesus, que será breve. Bom, para fechar, eu quero dizer o seguinte:
meu desejo sincero é que cada um de nós, eu e você, venhamos a fazer parte da Igreja de Filadélfia. Sejamos como a Igreja de Filadélfia, igreja trabalhadora, que guardou a palavra de Deus, igreja que perseverou na fé, igreja que não permitiu o pecado entrar nas suas vidas. Que eu e você tenhamos força para não permitir que o pecado nos contamine. Que eu e você tenhamos força para não deixar que o primeiro amor se perca. Que eu e você tenhamos força para não permitir que a Jezabel venha falar nos nossos ouvidos e nos levar a pecar. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração, e que Ele continue abençoando a cada um de nós e que nós possamos prosseguir firmes nessa jornada que nos levará à Nova Jerusalém. Mais uma vez eu quero agradecer a cada um de vocês aqui que já está inscrito no canal. Muito obrigado por sua inscrição. E eu quero pedir a cada um de vocês que tem visto os vídeos, que ainda não se inscreveu, vocês se inscrevam lá, cliquem no sininho, deixem um like nos vídeos, comentem, compartilhem. Quando vocês fazem isso, vocês pregam a palavra de Deus comigo, vocês levam a mensagem do Evangelho adiante. E eu torno a pedir a cada um de vocês que combatam as fake news, porque verdadeiramente elas são um instrumento de Satanás para confundir, para afastar mesmo as pessoas dos caminhos do Senhor. Essa é a grande verdade. Entendeu? As fake news são feitas para confundir, as fake news são feitas para bagunçar a cabeça das pessoas, para trazer ensinos errados, sobre tudo. É sobre fé, sobre igreja, sobre religião, sobre política, sobre economia, sobre tudo. As fake news são um estrago na vida da sociedade. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Muito obrigado por você ter parado para prestar atenção àquilo que a palavra de Deus tem para oferecer para você. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o fim. Eu espero cada um de vocês no próximo vídeo. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.